Amém, meus irmãos. Quero te convidar a sentar. Boa noite. Eu sou Eduardo. E eu sou amado por Jesus, mesmo com todas as minhas falhas. Tenho lutado principalmente contra a intolerância, contra a soberba, contra a raiva. E a graça de Jesus é algo impressionante, né? Estava pensando nisso agora, né? Que Jesus tinha tantas pessoas para usar como pregador, né? Pessoas que sorriem mais, né? Pessoas que são mais extrovertidas do que eu, né? Mas é a graça dele, é a misericórdia dele, que eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? E queria te convidar a nós continuarmos falando sobre avivamento. A nossa campanha é para o ano todo, o ano de avivamento. E nós temos já ouvido 2 pregações. Eu me esqueci de dar um recado. As crianças vão se reunir lá no auditório menor, lá atravessando o pátio, certo? Então elas podem se reunir ali atrás e aí vão sair lá com o neto para ter a sua celebração lá. E irmãos, então nós ouvimos o pastor Cabral pregar lá há 2 finais de semana atrás, falando sobre o que era avivamento, que era um movimento de busca por Jesus intensa, um movimento coletivo, em que a presença de Deus se fazia mais marcante por várias razões, por várias evidências que ele falou na ocasião, e ele nos convidou a nós praticarmos o arrependimento, como forma de alcançarmos o avivamento. Pois bem, e na semana passada, ele nos trouxe uma palavra baseada lá no livro de Joel, né? E era uma palavra que falava sobre aquele primeiro capítulo em que o povo estava sendo assolado por uma peste de gafanhotos, e a palavra nos desafiava a lembrarmos que momentos difíceis precedem o avivamento. Depois de momentos difíceis vem o avivamento. O momento difícil nos faz buscar mais, nos faz clamar mais, que foi o caso do povo, né? O profeta Joel foi considerado, é conhecido como o profeta do avivamento. Então o povo viveu o avivamento, depois lá das dificuldades, da praga que veio sobre eles, então fomos desafiados a pensar sobre isso, a olharmos para cima no meio das dificuldades. Muito bem, e irmãos, hoje eu queria que nós estivéssemos olhando para o nosso coração. Eu acredito que o avivamento tem tudo a ver com o nosso coração. Eu estava pensando sobre os apóstolos, que eles viveram diversos avivamentos. Se você assistiu nossas lives sobre Atos dos Apóstolos, você vai lembrar que falamos sobre o avivamento em Jerusalém, depois avivamento em Antioquia, e os apóstolos tinham vivido essas coisas, e eu acredito que o apóstolo Paulo estava querendo, com essas cartas que foram inspiradas por Deus, ajudar algumas igrejas a viverem um avivamento. E uma dessas igrejas era a igreja de Éfeso. E se você olhar comigo para a carta de Efésios, então, a partir dali do capítulo 3, quero começar no capítulo 3, você vai ler comigo no versículo 18 e 19, que de fato era isso que Paulo queria, que eles vivessem um avivamento. Leiam comigo ali, Efésios 3, 18 e 19, diz assim: isto para que, com todos os santos, ou seja, de maneira coletiva, com todos os crentes, vocês possam compreender qual é a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Que o passo da areia conheça esse amor que vai além do entendimento e fique cheio da plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Plenitude de Deus. Ele estava querendo dizer isso, nós chegarmos a viver as coisas maiores que Deus tem para nós, e ele então estava dirigindo aquela igreja para viver isso, né? Agora, alegria plena, satisfação verdadeira, né? Vida com propósito, como que a gente chega lá? Como que a gente vive o avivamento? E vocês podem ver comigo então os versículos anteriores ali, que ele tinha escrito, versículo 16 e 17, quando ele diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé,
que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, ele estava dizendo que ele desejava para aquela igreja que Cristo habitasse nos seus corações. Como assim? Mas eles já não eram cristãos? Sim. Se você ler o capítulo 1, por exemplo, no verso 13, ele diz: se vocês ouviram e creram na verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. No versículo 15 ele diz: a fé que vocês têm no Senhor Jesus. E você pode ler também no versículo 19, ele disse: para conosco os que cremos. Então ele estava dizendo, nós somos os que creem. Tudo bem, mas então se eles eram crentes, salvos, selados pelo Espírito Santo, o que significa dizer, eu quero que Jesus habite no coração de vocês? Irmãos, uma coisa é você ser cristão e Cristo habitar na sua vida. Outra coisa, outro nível é Cristo habitar no seu coração. Como assim? O que é isso? Habitar no coração. O coração é o centro das emoções. O coração é o centro das coisas que eu penso. É o lugar número 1 do que eu penso, do que eu gosto, do que me emociona, do que eu vivo, do que eu busco. É o centro. Isso é o coração. E Paulo estava dizendo, eu quero que Cristo habite no coração de vocês. E esse eu tenho certeza, é um dos passos importantes para nós vivermos um avivamento. Cristo habitando no nosso coração. Então esse é o primeiro passo, primeira direção que eu queria que a gente guardasse conosco. Sabe que eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, e ele fala nesse livro sobre coisas que a gente deveria trazer para o coração, trazer para a nossa prática, para o nosso dia a dia, e ele fala que nós poderíamos ser comparados com um sistema de 3 círculos, que está no próximo slide ali, que é o seguinte: nós temos mais para a periferia o campo da fantasia, das coisas que a gente dá tão pouca importância, que já estão lá no campo de coisas que nem existem, sabe? A gente até duvida que existam, né? Depois a parte do intelecto, e então mais no centro a nossa vontade. Então ele diz que para que nós vivamos uma vida cristã que cresce em qualidade, nós precisamos trazer as virtudes que Cristo nos ensina, lá daquela periferia, para o nosso intelecto, pensar, entender a importância disso, para que a gente tenha vontade, então, de viver aquilo, e isso se torne finalmente uma prática, e depois se torne um hábito, né? Então nós precisamos fazer esse movimento com as coisas de Cristo, para que a gente passe a ter um gosto parecido com o de Jesus, para que a gente persiga as coisas que Ele sonha para nós. Então nós precisamos fazer esse movimento de trazer as coisas para que Cristo de fato habite no centro do nosso coração, e a gente possa então ter uma prática de acordo com isso. Isso, irmãos, é um passo fundamental para o avivamento. Interessante ler, nós estamos falando sobre Efésios 3, né? E ali no capítulo 4, Paulo fala que para que o velho se vá, né, da mesma forma a gente precisa se livrar do velho, para que o novo venha para o centro, o velho tem que ir para fora. E ele está dizendo então, para que o novo chegue, esse novo que a gente está ansiando, esperando, para que o novo chegue, a velha natureza tem que partir, tem que se ir, né? Ele diz ali no versículo 22 até o 24 o seguinte, Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Então, trabalho, irmãos, para nós nos perguntarmos, o que tem ocupado o lugar de Cristo na minha vida? O que tem me emocionado mais que Jesus? Tem que sair de lá. Jesus tem que ser a coisa que mais me emociona, tem que ser a coisa que eu quero mais, que vai me trazer felicidade de fato, que eu persigo mais. E para isso, coisas vão ter que deixar os seus lugares para que Cristo habite de fato no centro, no nosso coração. Então o novo está esperando, mas o velho vai ter que sair, E, irmãos, eu tenho uma direção bem prática para todos nós, que é difícil, mas é a coisa que a gente precisa fazer. Jesus precisa se tornar o nosso assunto principal. Aonde? Todos os lugares. Precisa se tornar o nosso assunto principal. Então, quando a gente se reúne, por exemplo, festa de aniversário do irmão da igreja lá, no restaurante, sei lá onde. Beleza. Qual que vai ser o nosso assunto lá? Irmãos, em geral é todos, menos Jesus. É tudo, menos Cristo. Está errado.
Está errado. Nós precisamos trazer Jesus para a mesa. Nós precisamos perguntar, que versículo tu leu hoje? Qual foi a experiência que tu teve ajudando alguém? Como é que tu levou o amor de Cristo para alguém? Como é que foi? O que Jesus te falou essa semana? Esse precisa se tornar o nosso principal assunto, irmãos. Nós só vamos chegar no avivamento quando Cristo estiver de fato no centro, no nosso coração, no centro das nossas emoções. Aquela coisa que mais me emociona, aquela coisa que mais me chama a atenção, mais que Netflix, mais que uma grande viagem, mais que isso, mais que aquilo outro, Jesus é o que eu mais quero, Jesus é o que eu mais busco, Jesus é o que mais me emociona. E aí, irmãos, nós vamos começar a estar nos aproximando do avivamento, nos aproximando de um mover muito grande de Deus, né? Então, isso precisa fazer parte, precisa intencionalmente chamar pessoas para conversar e dizer, Jesus é a coisa mais importante, busca Jesus, vamos buscar, vamos atrás, e você convidar pessoas para tomarem um café contigo para dizer, busca Jesus, Jesus pode te dar algo especial. E irmãos, eu tenho tentado fazer isso semanalmente, diariamente, conversar com pessoas um a um, dizendo, busca Jesus, ajuda outros a buscarem Jesus. Por quê? Principalmente, irmãos, porque eu preciso ouvir isso todos os dias, porque tem uma tendência a me distrair, a me esquecer, a me ocupar com outras coisas, e não com o principal. Então, te encorajo a você buscar fazer de Jesus o teu assunto principal, chamar pessoas para conversar sobre isso, buscar oportunidades, pensar antes de sair de casa, hoje eu preciso falar sobre Jesus, hoje eu quero que pessoas ouçam sobre Jesus, hoje eu quero que Jesus esteja no centro das nossas conversas, das minhas emoções e tudo mais. Amém, irmãos? Então, essa primeira dica que eu tenho certeza que vai nos levar para o avivamento, se nós buscarmos que Jesus seja a nossa maior emoção, aquilo que mais nos emociona, né? Sabe que quando a gente começa a viver isso, a tentar antes de começar o dia me lembrar, eu sou cristão acima de tudo, eu preciso de Jesus em primeiro lugar, e eu preciso ajudar pessoas a conhecerem Jesus em segundo lugar. Quando você ora sobre isso todos os dias, você vai ver que Jesus vai começar a te levar a experiências sobrenaturais. Que é o tipo de oração que Jesus sempre responde. Jesus, eu queria cooperar contigo para que pessoas comecem a andar mais contigo, te conheçam, sejam salvas. Irmãos, Jesus vai mover coisas muito interessantes, né? Sabe, eu tenho compartilhado, e sabe o sonho, sabe qual é o sonho que eu tenho? É que nós possamos nos encontrar e compartilhar essas coisas. Dizer, olha só, essa semana orei e pedi, Jesus me levou, uma coisa assim que eu não esperava, e eu pude falar com uma pessoa, né, e começamos uma amizade, e daqui a pouco vamos tomar um café junto, e etc, e beleza, foi só um café agora, mas eu acho que no futuro eu vou poder falar sobre Jesus. Ou então, conheci a pessoa, ela já queria ouvir de Jesus, já se converteu, ou, eu conheci a pessoa, convidei para um café, quando ela soube que eu era cristão, me mandou longe e saiu correndo, né? Não sei, a gente precisa lembrar de Jesus, cooperar com Ele, e se deu certo ou não, é outro detalhe. Eu queria que a gente pudesse estar compartilhando essas experiências, se encorajando, vivendo isso, e eu tenho chamado algumas pessoas para a gente viver isso. Sabe que na sexta-feira, eu queria ir eu estava querendo passar a máquina aqui no meu cavanhaque em casa, né? E Jesus estava dizendo, vai no barbeiro. Vou pagar barbeiro, né? É coisa pequena, né? Eu faço em casa e tal. E Jesus, vai no barbeiro. Eu comecei a entender que ele queria que eu fosse. Beleza. Na sexta-feira eu resolvi ir. Eu fui, irmãos, olhei na internet, fui num cara ali perto da minha casa, cheguei lá, tá tudo aberto, tudo ligado, mas não tem ninguém. A porta trancada, porta de vidro, olha lá e tal, o que eu vou fazer? Eu vou bater palma aqui? Mas cadê esse cara? Parece que Jesus tirou o cara dali na hora. Estava fechado. Tá bom. Fui num outro cara que eu já tinha ido algumas vezes, chega lá, mesma coisa, está tudo ligado, as portas estão fechadas, daqui a pouco eu vejo uma placa, volto só não sei que horas da tarde lá. Tá, então fui em 2 e não tem. E aí quando eu cheguei lá na academia que eu frequento, eu compartilhei lá com um colega lá, e ele disse, mas por que não falou? Tem um cara para te indicar, cara que treina com a gente aqui, né? E eu não conhecia esse cara. Tá bom, me deu o telefone, contatei o sujeito lá, marquei um horário, tinha que marcar um horário para o sábado, e aí antes de sair, Jesus colocou uma coisa na minha cabeça, que quem me conhece sabe que é muito louco. Eu não vou em lugar nenhum de chinelo, muito menos se eu tenho que ir de carro, não vou de chinelo.
E Deus estava me colocando na cabeça que eu tinha que ir de chinelo. Daí, eu fui de chinelo, né, com uma roupa velha de chinelo, no barbeiro. Cheguei lá, cara muito legal, gente fina. Ele frequenta a mesma academia, mas nunca tinha visto ele, a gente nunca tinha se falado. Eu achei legal, muito legal conhecer ele e tal. E adivinha, falamos sobre arte marcial o tempo inteiro. Arte, não sei o quê, blá, blá. E quando está chegando no final ali do processo, ele me perguntou, tá, mas o que tu faz para viver, né? Eu disse, cara, vai soar meio estranho agora, mas eu sou pastor evangélico. E ele disse, é estranho mesmo, é estranho. Não, mas tá legal, é pastor vida louca, né? Pastor vida louca. E eu disse, tá bom, né? Ficamos rindo ali e tal. Disse, não, mas eu acho que não tem problema nenhum, achei legal e tal, não sei o quê, beleza, tal. Então, irmãos, eu achei interessante eu poder conhecer ele, e eu acredito que Jesus dirigiu todas essas coisas, porque eu estava orando, pedindo, para que eu pudesse cooperar de alguma forma, eu conhecer ele e quebrar um tabu lá, de que pastor cristão é uma coisa que não é, né? Então, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te levar, não fica se sentindo pressionado ou incapaz, mas deixa Jesus, se você orar sobre isso, se você estiver buscando Jesus e pedir que Ele te dê oportunidades, Ele vai te dar, você vai conseguir ter boas conversas, né? E depois, irmãos, de nós falarmos sobre essa questão de ter Jesus no coração, eu quero que a gente fale sobre o capítulo 1 de Efésios. Lá no capítulo 1, Paulo falou uma outra coisa bem importante, ele disse no versículo 18 e 19 o seguinte, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele disse, eu estou pedindo para Jesus para que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Irmãos, para que a gente tenha Jesus habitando no coração, é preciso que a nossa visão espiritual se abra. Eu preciso enxergar as coisas mais no mundo espiritual. Eu preciso que Jesus me ajude a ver mais sinais, mais direções, mais orientação vinda direto dEle, né? E isso passa por um entendimento maior das Escrituras também, né? Então a gente precisa começar a orar, irmãos, por mais visão espiritual. E sabe o que acontece? Quando eu tenho mais visão do mundo espiritual, eu consigo viver, acessar mais as coisas que estão à minha disposição. Eu consigo ver, acessar e fazer com que aquilo faça parte da realidade, né? Como se eu trouxesse de um outro mundo as coisas que estão à minha disposição. E uma coisa que vai nos levar, irmãos, e eu tenho certeza que também o avivamento depende disso, quando a gente conhece mais as coisas espirituais, a gente se torna mais responsável, a gente se sente mais responsável por fazer a diferença nesse mundo aqui. A gente se torna mais responsável. Como assim? Se você olhar os apóstolos, eles estavam sempre falando coisas do tipo, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim, pesa sobre mim essa responsabilidade, né? Paulo especialmente falava muitas coisas desse tipo, né? Em 1 Coríntios 6:20 ele disse, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Jesus pagou um alto preço, vocês têm uma responsabilidade. Depois ele fala no capítulo 7, 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, não percam o foco, foquem naquele que pagou esse preço por vocês. E depois ele fala sobre ele mesmo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Ele se entregou por mim, e agora a minha vida é para Ele. Ele deu a vida dele por mim, e agora eu vivo para o Senhor, para Jesus. Esses tempos estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele trouxe uma ilustração de um filme que eu já tinha assistido, que é O Resgate do Soldado Ryan. E ele lembrou que a história era uma situação de 4 irmãos que eram soldados do exército americano, 3 deles morrem em guerra, na Segunda Guerra, então enviam um pelotão para trazer aquele caçula para voltar para casa. A família perdeu 3 já, então traz ele para voltar para casa. O problema é que o pelotão que vai atrás desse soldado morre, começam a morrer diversos deles, né? E então o personagem do Tom Hanks está prestes a morrer, eles já tinham encontrado o Ryan, estavam tentando sair de lá, ele está prestes a morrer,
ele puxa o Ryan e diz assim: faça valer a pena, faça valer a pena. Tudo isso que foi pago por ti, faz valer a pena. Jesus nunca disse isso para nós diretamente, mas o apóstolo Paulo sentia como se fosse assim. Ele dizia: eu preciso fazer valer a pena. Foi um sacrifício muito grande por mim, eu preciso fazer valer a pena, é responsabilidade minha. Então, irmãos, o avivamento passa por isso, por a gente entender o quanto foi o sacrifício de Jesus, quão grande foi o sacrifício de Jesus, quão grande é a minha responsabilidade em fazer algo que agrada a Ele, né? Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 4, dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, nós não somos só torcedores, nós somos soldados de Cristo. E ele disse: o soldado não se envolve com coisas fora da batalha, ele se envolve com a batalha, com aquilo que ele foi chamado, foco total, né? Então, irmãos, precisamos desse foco. E aí falamos já sobre Efésios 3, Efésios 4, Efésios 1, e se você olhar lá para o capítulo 5, você conhece o texto que diz, versículo 18, não se embriaguem com vinho, não se distraiam, porque leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, foquem para que sejam cheios do Espírito, orem, busquem isso, né? E depois ele ensina como, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando, com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, falando entre vocês, tornando Cristo o assunto principal, edificando uns aos outros. Irmãos, eu estava refletindo com o irmão essa semana, que se a gente vem aqui para essa celebração, e a gente busca Deus sozinho, e a gente vai embora, não teve muito sentido essa coisa do coletivo, porque foi individual, eu busquei e fui embora. Então, nós precisamos vir para essa reunião, pedindo: Jesus, me usa na vida de alguém, Jesus, me ajuda a marcar um café com alguém, me ajuda a planejar alguma coisa para eu ajudar alguém a olhar mais para Cristo, para a gente falar de Ti, para a gente caminhar junto, para alguma coisa na segunda-feira, na terça, na quarta. Eu preciso viver isso coletivamente, irmão. Só acontece as coisas mais profundas do reino coletivamente. Então eu queria te encorajar você a pensar sobre isso muito, em se ligar com Jesus e se ligar com pessoas, ajudando elas a olharem para Cristo. Seja os salvos daqui, seja os lá de fora que estão precisando da salvação. Foco, meus irmãos. Jesus vai usar vocês em experiências muito especiais, sobrenaturais. Então, viva o avivamento, busca o avivamento, colocando Jesus no teu coração, principal emoção da minha vida, principal busca da minha vida, e buscando abertura dos olhos espirituais, para entender cada vez mais o que Jesus fez por ti, qual é o chamado dele, qual é a responsabilidade, qual é a importância de participar dessa guerra, dessa batalha com foco total. Então, peça para Jesus te mostrar, peça para Ele abrir os teus olhos, para te encher do Espírito Santo, e você vai experimentar coisas sobrenaturais de fato. É aí que está o sobrenatural de Deus. É por isso que os apóstolos viviam tantas coisas sobrenaturais, porque eles sabiam, queriam pagar o preço, sacrificavam coisas para viver essa questão, né? E por fim, irmãos, queria me lembrar, a semana passada, quando o pastor citou esse versículo de Joel, me chamou a atenção, porque o texto que ele citou por último, no capítulo 2, dizia o seguinte: nunca mais o meu povo será envergonhado. E 2 vezes ele fala isso, uma atrás da outra: nunca mais o meu povo será envergonhado. Só que isso não era exatamente para aquele momento, porque o povo estava sendo envergonhado como? Passando dificuldades materiais. E ele estava dizendo: nunca mais será envergonhado, só que aquele povo passou por outras dificuldades depois daquilo. Mas do que se tratava então? Se tratava de lá, se tratava de quando nós chegarmos lá, nunca mais seremos envergonhados, não vai ter mais choro, não vai ter mais dificuldade quando nós chegarmos lá. E se você ler com atenção o livro de Joel, você vai ver diversas vezes ele dizendo: o dia do Senhor, com D maiúsculo, várias vezes, e isso se referia ao dia final, tanto que lá no capítulo 2, ele fala sobre sinais que são citados lá em Apocalipse, do sol se tornar em trevas, da lua em sangue e tudo mais. É Apocalipse, é o final dos tempos. Então, qual que era a característica de Joel? Ele tinha
aquele dia, o dia da volta de Cristo em mente. Isso era uma coisa que levava eles ao avivamento. A outra coisa, irmãos, estava com os apóstolos. Eles também pensavam na mesma situação de se encontrar com Cristo. Se você ler os escritos de Paulo, ele está falando toda hora. Por exemplo, 2 Coríntios 4, ele está dizendo: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Em Colossenses, aliás, em 2 Coríntios de novo, ele diz: gememos desejando ser revestidos da habitação celestial. E aí, em Hebreus, você lê ele dizendo: não deixem de congregar, ainda mais que vocês veem que o dia está perto, está se aproximando. Não deixem de se encorajar uns aos outros, de viver isso intensamente, porque está chegando o dia. E aí tu lê lá o Pedro, escrevendo na segunda carta dele o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, a promessa da volta, né? Ele está dizendo, não demora. E aí, antes ele tinha dito o seguinte: não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro estava querendo dizer o seguinte: ele vai chegar de surpresa. Paulo falou, Jesus falou, vai chegar como ladrão, de surpresa. Pode ser hoje de noite, pode ser amanhã. Isso levava eles a um avivamento. Eles sabiam que Jesus chegava a qualquer momento. E eles estavam sempre olhando para cima, irmãos. Tá, mas o que isso tem a ver com Efésios? Em Efésios 6, Paulo vai falar sobre uma armadura que a gente precisa vestir para viver as coisas de Deus profundamente. E ele diz lá no final que nós precisamos de um capacete que se chama salvação. Em Tessalonicenses ele diz que é a esperança da salvação. Então nós precisamos ter em mente que breve nós estaremos com Ele, que breve nós estaremos no reino dEle, e que não importam as coisas daqui, mas as coisas de lá. Jesus disse: não olhem para os tesouros daqui, acumulem os tesouros de lá. Olhem para aquele dia, olhem para aquele momento. Isso vai levar vocês a viverem uma vida melhor aqui já, e vai levar vocês a terem recompensas maiores naquele lugar. Então, irmãos, a terceira lição para nós, a terceira direção para nós, para o avivamento é ter em mente a volta de Cristo, ter em mente a esperança da salvação. Quero ler para vocês Colossenses 3, quando Paulo falou o seguinte, versículo 2 até 4. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então ele está dizendo, a cabeça de vocês precisa estar lá, precisam acumular os tesouros de lá, as coisas eternas, e não se apegarem às coisas daqui, como nós cantamos antes, né? O pastor Neander Winter, o pastor batista aqui de Porto Alegre, gravou um devocional que eu assisti há um tempo atrás. Nesse devocional ele conta a história de um soldado britânico que tinha lutado na guerra da Crimeia e tinha perdido as 2 pernas. E certa vez a rainha Vitória chamou vários ex-combatentes para uma homenagem, uma condecoração, um dia de condecorações. E naquele dia, uma autoridade lá do exército estava entregando as medalhas, né, fixando as medalhas nos soldados, e ela viu aquele soldado lá, sem as pernas, numa maca, né, e ela fez questão de ir lá, dar a medalha pessoalmente para ele. E ela chega perto dele e diz o seguinte: meu maravilhoso e bravo soldado. E diz que ela tinha lágrimas quando falava isso. Diz que depois daquele dia, aquele soldado passou a dizer muitas vezes o seguinte: eu olhei no rosto da rainha, e essa distinção basta para mim. Eu olhei no rosto da rainha. As medalhas não significam nada para mim, mas eu olhei no rosto da rainha. Essa distinção me basta. Irmãos, nós precisamos estar querendo muito chegar naquele lugar para olharmos face a face o nosso Rei, e isso precisa ser a nossa maior busca, a nossa maior alegria, a nossa maior condecoração, o que nós mais queremos receber, que nós possamos chegar lá e ele dizer: Marcelo, maravilhoso soldado, eu vi todo o sacrifício que você fez lá, eu vi tudo que tu fez por mim lá, e eu quero
te honrar aqui com essas recompensas. Mas o que mais importa, irmãos, é que a gente ocupou o nosso tempo com as coisas que vão com a gente para lá. Que vão com a gente para lá. Que o nosso Rei possa nos olhar e ter uma boa palavra para nos dar. Então, irmãos, isso precisa ser a nossa ansiedade do nosso coração, que aquele dia chegue e o meu trabalho aqui possa ir comigo. Então, isso vai nos levar ao verdadeiro avivamento. Interessante ver que esses textos todos que eu li, tanto o Efésios 1 quanto o 3, Paulo estava dizendo: eu oro por vocês, para que vocês tenham os olhos abertos. Eu de joelhos, ele disse, eu me ajoelho diante do Pai e peço que isto habite no coração de vocês. Paulo estava dizendo, eu oro. E lá no 6, quando ele falou da armadura espiritual, ele disse, orem em todo tempo, busquem isso, e orem por mim, orem por todos os santos, orem por mim. Irmãos, a oração precisa fazer parte, senão nós não vamos chegar lá. Então eu queria te convidar a você orar, você buscar Jesus de fato, você substituir as coisas por Jesus, você deixar que aquilo que te emociona hoje, Jesus tome esse lugar e você passe a buscar as coisas de Jesus mais do que tudo. Em Efésios 3, depois daquela questão de convidar eles a colocarem Cristo no coração, Paulo escreveu o seguinte, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aquele que pode fazer mais do que a gente pede, do que pensa. Aquele que pode fazer um movimento aqui nessa igreja que ninguém nunca imaginou. A Ele seja a glória, a Ele seja a nossa atenção, nossa dedicação, nosso tempo maior seja para Ele. Então eu queria te convidar a você pensar nisso, a você ter Jesus habitando no centro das tuas emoções, como aquilo que mais te emociona. Você buscar a palavra de Deus como nunca, você buscar a oração como nunca, você ouvir o Senhor, você crescer nisso, você ajudar outras pessoas a olharem para cima. Isso vai fazer, você ajudando outros, vai te levar ainda mais para perto dele. E eu queria que a gente vivesse esse movimento, irmãos. Quero convidar vocês a viverem esse movimento. E agora nesse tempo eu queria te convidar você a ficar em pé. E se você puder, eu queria te convidar você a ficar de joelhos e nós já começarmos essa conversa com Jesus agora, dizendo: Jesus, de fato muitas coisas têm ocupado o teu lugar, mas eu quero que isso mude. Eu sei a importância que tem, que tu é o meu bem mais precioso, e eu quero honrar o teu sacrifício, eu quero viver mais para ti, eu quero entender mais da tua palavra, eu quero ter visão espiritual maior, eu quero ansiar pela tua volta, eu quero, Jesus, mais de ti. Queria que a gente começasse já isso.